Olá, sejam muito bem-vindos à Emitrix Talks, o podcast da Emitrix que é feito para você que quer ficar antenado com o mundo da tecnologia e também dos dados aplicados ao seu crescimento pessoal e profissional. Eu sou a Vanessa, gerente de marketing da Emitrix, e eu vou conduzir esse bate-papo de hoje, que tem como tema principal liderança feminina, inteligência de dados e os desafios do canal indireto. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a Andréia e a Lígia da Cargill, que vão trocar suas experiências com a gente. Então não perca nada desse episódio, fique ligados nos nossos canais do YouTube, Spotify e Amazon Music e vamos começar. Meninas, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Eu vou passar a bola para vocês se apresentarem, se vocês puderem começar, Andréia, Lígia, como vocês preferirem. Bora lá então. Então eu sou a Andréia, atuo aí com área de vendas já faz uns bons anos. Sempre em vendas, dando suporte aí a vendas com inteligência comercial e agora mais recentemente com trade marketing, trabalhando aí com a Lígia, e é super gostoso essa área de trade, de dados, eu tô adorando. Maravilha. Obrigada, Vanessa, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Lígia, atuo também dentro do trade marketing, já estou na Cargill há quase 10 anos, e focada no canal indireto. Acho que toda a minha trajetória aqui dentro da Cargill se desenhou dentro desse canal, que é um canal super relevante dentro da empresa, dentro de outras companhias. E um prazer estar aqui com você para a gente trocar um pouquinho de experiências. Maravilha, não, vai ser incrível, tenho certeza. E meninas, para a gente começar, eu gostaria de saber um pouquinho da jornada de vocês, né? Para chegar até essa posição de liderança que vocês estão hoje na Cargill. Então, se vocês puderem compartilhar com a gente essa experiência, essa trajetória, vai ser muito bacana. Começa ali. Começo sim. Aqui eu tive algumas outras experiências dentro sempre do mercado de alimentos, né, que foi realmente o meu foco durante esses últimos anos. E dentro da Cargill, acho que o momento que realmente a gente se sentiu preparado, ou que a liderança entendeu que eu estava preparada para receber esse desafio e essa oportunidade de me desenvolver, foi quando eu, dentro já do meu cargo atual, eu já fazia esse papel de liderança, eu já direcionava todas as áreas correlatas, né, sendo esse ponto focal e uma importante chave para fazer o negócio acontecer. Então, quando eu estava dentro dessa posição, mesmo não estando com cargo ainda, literalmente, foi quando me deram a oportunidade e o desafio de eu realmente assumir a liderança dessa área. Não, maravilha, Lígia. Você falando isso, aconteceu isso comigo também na Emitrix, né? Eu já exerci esse papel, né, que eu tô hoje de gerente de marketing, aí eu fico muito à frente de eventos, conteúdo e essa parte institucional. Mas eu também já estava exercendo, aí meu diretor, assim, a minha gerente sênior chegaram para mim e falaram assim, mas você tá tão surpresa quando eu recebi a promoção, por quê? Você já exerce esse papel. Então, realmente é muito bacana. A gente vai conquistando e tem uma hora que essa virada de chave faz acaba toda a sendo diferença. natural, né? Exato. Acaba sendo natural. Total. Então, eu acho que a minha foi um pouquinho diferente. Não, porque eu comecei em fábrica de produção, né? Então, que é ali que eu também desenvolvi toda essas metodologias de pensamento analítico, PDCA, Kaizen. Então, foi ali na área de produção que eu comecei. Na sequência, eu recebi um convite para ir para vendas, né? Para ir para suporte a vendas. Naquela época, ainda se chamava administração de vendas, né? Olha. Hoje, a gente chama inteligência comercial, inteligência de mercado, vários nomes, né? Naquela época, era administração de vendas. E eu me apaixonei por vendas. Cheguei a trabalhar também em marketing durante um período, mas voltei correndo para vendas. Acho que eu gosto desse dia a dia, dessa pegada e tal. E passei por várias empresas, né? Eu acho que a minha maior parte é no setor de alimentos, mas eu também atuei com cesta de limpeza, construção civil, mas passei por essas empresas e voltei correndo para vender comida, que é mais legal. E mais gostoso também. Mais gostoso. Mais gostoso. E falando aí um pouquinho nesses desafios, André, eu vou pegar um gancho. Desses aí que você falou por cima pra gente, qual foi aquele principal, mais marcante que pegou você assim na sua trajetória profissional? Olha, eu acho que para a gestão, sempre que a gente é um gestor, né, a gente assume essa parte de liderança,
eu acho que o principal desafio sempre está relacionado com pessoas, né? Eu acho que tem o dia a dia, tem o resultado, tem o negócio, mas pessoas é sempre um desafio e uma responsabilidade gigantesca. Então, eu vou te falar de um desafio muito relacionado a pessoas. Acho que quando eu assumi uma área onde eu tive que mudar 100% do time de uma localidade para outra, então tirar todo o time de Santa Catarina e colocar toda a operação em São Paulo. Nossa. Esse eu acho que foi um desafio. E eu acho que quem mora em Santa Catarina não quer ir para São Paulo, né? Não. Né? Nós somos, eu como paulistana, arrisco a dizer que não. Não é? Então, assim, foi um desafio de você manter as pessoas que iriam ficar lá engajadas, mesmo sabendo que iriam sair, contratar um time 100% novo, e ali a gente estava falando de mais ou menos 15 pessoas, né? Todo mundo, contratar 15 pessoas em São Paulo e fazer a transição desse time de Santa Catarina ensinando essa galera de São Paulo, né? Regiões totalmente diferentes, perfis totalmente diferentes, com 15 pessoas, escopo totalmente, processos totalmente diferentes. E eu acho que esse foi o meu maior desafio, num tempo, né? Que hoje a gente não tem tempo, né? Não. Quanto tempo? 30 dias, 45 dias, 60 dias? Né? Então, acho que esse foi o desafio. E eu acho que o que fechou foi o cuidado de você ouvir. Aprender, acho que ali eu aprendi a ouvir muito, né? Ouvir, logicamente, a gente na posição de gestão e de liderança tem que fazer um filtro, tem que ter inteligência emocional para tratar certos pontos, mas eu tive o cuidado de ouvir as pessoas, ser transparente com as pessoas, né? Com todas as informações que a gente podia ser, que às vezes a gente tem informações que a gente não pode abrir, mas ser transparente com essas pessoas, então, e fazer esse movimento. Então, acho que esse foi o meu maior desafio de carreira, assim, que eu posso te dar como exemplo. Não, e bem desafiador mesmo, né? Se você parar para pensar. A escuta ativa que você mencionou é algo, assim, muito importante, né? Pelo menos eu venho de uma geração que isso não existia. Então, eu, principalmente, né, como mulher, então, não sei vocês, mas eu já passei por cada situação, assim, bem desafiadora, né? E eu aprendi também, não vou falar que eu sempre tive uma escuta ativa. Foi com o tempo e esse desafio me ensinou ainda mais, né? Que a gente vai aprendendo, né? Exato. E você, Lígia, você podia compartilhar também com a gente aí o seu maior desafio, assim, da sua carreira, não necessariamente na Cargill, mas... Eu acho que a gente, como mulher, tem o desafio também de alguma forma, de cumprir todos os papéis que a gente tem, né? Tanto dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? Ser uma profissional dedicada ali, disponível também para o dia a dia da empresa. Eu acho que esse é um maior desafio também aqui dentro do nosso lado feminino, né? Isso vem mudando, a gente vem compartilhando cada vez mais as responsabilidades dentro de casa, mas ainda é um desafio. Ainda a gente tem que lembrar, né? Todas as vezes que a gente também tem o nosso espaço dentro das empresas, que a gente precisa ter o nosso momento também, né? Dedicado a isso. E acho que essa relação dentro de casa, de como a gente, né, assume, hoje eu sou mãe também, né? Então, como que dentro desse dia a dia a gente encaixa todos os nossos papéis, acho que tem sido sempre um desafio. Hoje, cada vez mais, como que eu posso falar, mais fácil, talvez, de lidar com isso, né? Acho que já foi muito mais difícil. Hoje, nossos gestores, né, as pessoas que estão ao nosso redor, normalmente já está mais natural esse dia a dia, né? A gente vê, né, acho que a pandemia também, né, a questão do home office também nos trouxe, né, essa possibilidade muito mais clara, muito mais fácil, né, o dia a dia dentro de casa veio para dentro, né, das empresas também. Hoje a gente tem filho interrompendo, a mãe falando, o familiar, né, ali interrompendo muitas das vezes, mas, né, acho que dentro do possível isso tem de alguma forma facilitado, né, esse entendimento, mas acho que esse foi o maior desafio, da gente ter todos os papéis e manter todos, né, acho que isso tem sido importante durante a minha carreira. Não, sem dúvidas. E até indo para um ladinho, assim, um pouco da inteligência de dados, né, que é um dos nossos temas aqui. Como que, na gestão de vocês usam a inteligência de dados? Assim, o quão ela é importante ali para o trabalho, para o dia a dia de vocês? O que vocês poderiam trazer para a gente sobre isso? Claro. Aqui dentro do canal indireto especificamente, né, a Cargill tem, né, os parceiros de distribuição dela. A gente atua aqui tanto com o varejo como o canal food service, atendendo restaurantes, bares, etc. E o dia a dia dessas empresas que nos apoiam, que são a nossa extensão lá na ponta, né? A gente atua com empresas desde o Rio Grande do Sul até o Pará, né? Todos os cantos do Brasil.
a gente, de alguma forma, buscar esse padrão de atendimento, entendimento de como a gente, como Cargill, está sendo representado nessas regiões, dita muito como a gente precisa atuar com os dados, entendendo onde os nossos produtos estão chegando, a forma que eles estão chegando da maneira que a gente espera e desenha como companhia. Então, a gente tem usado muito também para padronizar esse atendimento, mesmo não sendo o Cargill, né? Que hoje a gente tem essas pontas, essa extensão dos nossos braços aí atuando, mas não são o Cargill literalmente, né? A gente precisa de alguma forma sempre estar estimulando, sempre estar afinando as arestas e todo mundo indo para o mesmo lado. Acho que esse... eu acho que eu posso contribuir também, quando a gente não fala só do canal indireto, ou só desse dado de sellout, né, esse dado externo. Quando a gente pensa em inteligência de dados dentro da companhia, eu acho que ele ajuda a gente vamos falar numa linguagem um pouco mais aberta, a gente para de brigar, né? Então, tá todo mundo com o mesmo dado, tá todo mundo, né, alinhado, e você consegue ter reuniões mais produtivas, tomar decisões mais rapidamente. Né? E a inteligência de dados ajuda a gente também a trazer certas pré-análises, né? E agilizar a tomada de decisão. Acho que isso é primordial e depois da pandemia isso acelerou de um jeito. Sim. Não é? Que eu acho que isso está fazendo toda a diferença no dia a dia. E facilita todo mundo já na mesma página, né, Deia? Então tá todo mundo já com o mesmo dado na mão, né? O acesso à informação facilita para todo mundo. Então chega todo mundo mais ou menos preparado, né, para aquilo que vai ser discutido, com os mesmos alinhamentos. Eu concordo com vocês, né? A gente aqui como prestador de serviço, né, como Emitrix, a gente tem uma gama de clientes também, e a gente sentiu que na pandemia deu uma acelerada, assim. A gente estava pensando até o contrário, todo mundo meio receoso, com medo do incerto, e quando a gente viu, a empresa deu um boom, e todo mundo precisava de dado, né? Todo mundo. E aí a gente foi crescendo exponencialmente, tudo foi acontecendo. E pegando esse gancho também dos dados, né? Vocês falaram um pouquinho, como que a Cargill utiliza, assim, especialmente para performance, né? Mais voltado, assim, realmente no dia a dia, né? Vocês têm esse costume de alinhar com o time de vendas diariamente, mais no próximo do fechamento? Como que vocês controlam mais a performance baseado nos dados mesmo? Acho que assim, a gente tem rotinas de governança, de cheque de dados e tudo bonitinho com o time comercial. E, de novo, todo mundo com a mesma base, todo mundo com os mesmos dados. Isso ajuda muito, principalmente, às vezes, principalmente com visões pré-desenhadas. Então, a gente só, é isso daqui, entendeu? Você não precisa ficar ali tentando descobrir o que eu vou te perguntar, o que você tem que reportar, né? Não, então ali, tem a tua meta de positivação, tem a tua meta de volume, tem a tua meta de SKUs, como que tá essa meta, até esse dia do mês, como que você andou até aqui. Quando a gente vai para programa de excelência, com os outros dados mais externos, também a mesma coisa, né? Todos os nossos parceiros com metas estabelecidas, com objetivos estabelecidos, e esses trackings. Recentemente, a gente acabou de automatizar essa nossa parte de apuração dos nossos programas de excelência, que eu acho que isso foi uma vitória, né, Li? Foi. Então, Li bateu bastante nessa tecla, falou, Deia, vamos. E a gente conseguiu fechar com a Emitrix essa apuração que ajuda internamente o nosso time interno, ajuda o nosso time comercial e tem também uma ajuda e um contato direto com os nossos parceiros, né? Exatamente. Maravilha. A importância, mais uma vez, de estar todo mundo com os mesmos dados ao mesmo tempo, né? Acho que a gente disponibilizar essa apuração, esse acompanhamento, né, por meio desse painel que facilitou até o acompanhamento do nosso time e do nosso cliente com relação ao programa de excelência, aquilo que a Cargill desenhou junto com eles, a gente constrói até em 4 mãos, tanto com o time comercial como os nossos clientes, né, onde a gente quer chegar esse ano de 25, por exemplo, né? Então, onde que a gente quer chegar com cada distribuidor, cada, né, cliente que apoia a gente dentro do canal, e esse combinado vai ser acompanhado dia a dia, né? Então não tem surpresa, não é no final do mês que eu vou precisar olhar e vou entender que falta X para eu bater minha meta. Eu posso acompanhar diariamente, todo mundo no mesmo painel, o time comercial, né, o cliente. Então isso a gente está acreditando que vai facilitar também até os atingimentos, porque não vai ser surpresa mais. Né? E eu acho que ali colocou um ponto interessante desse ponto de você não esperar o final do mês. Esse negócio no cenário, mercado, como tudo está hoje, né? Esse ponto de você conseguir semanalmente parar, se planejar, aonde eu tenho que acelerar, ter essa visão de onde eu tenho que acelerar. Perfeito, entendeu?
é uma visibilidade que vocês têm que até antecipa, né? Ali Exatamente. E vocês mencionaram campanha de incentivo, né? Eu ia perguntar também se teve algum projeto que não a campanha, mas a campanha ou algum outro que vocês poderiam mencionar, que trouxe ali resultados expressivos e vocês tiveram essa noção de que por conta dos dados, esses resultados foram expressivos, vocês conseguiram trabalhar melhor. Teve algum projeto especial que ficou marcado ali na Cargill? Vamos pensar aqui um pouquinho, mas eu acho que assim, a gente dentro, né, do canal, a gente tenta de alguma forma ativar todos os elos da cadeia, né? Tanto o nosso parceiro de distribuição, nosso cliente direto, o time dele, com algumas campanhas, algumas ações direcionadas, né, para o dia a dia dele, e também o ponto de venda, o nosso operador de food service, com alguns materiais, com algum, né, suporte que a gente, como Cargill, possa oferecer em toda a cadeia. E os dados nos proporcionam tudo isso, né? Eu consigo falar com todos esses elos, porque eu sei quem é o vendedor que está vendendo o meu produto, a região que ele está vendendo, qual que é o segmento, né, que ele mais atua, e de alguma forma a gente faz campanhas de incentivo para ativar todos esses públicos conhecendo ele. Eu consigo o nome dele, né, o CNPJ, o CPF, né, dentro, né, de toda a lei de dados que a gente tem, todo o cuidado com as informações, né, mas é um ponto que a gente consegue ativar e tem sido muito rico falar com toda a cadeia. Legal. Às vezes você tem tanto dado e realmente você não sabe o que fazer e como fazer. Exato. Sim. Então vocês também fazem esse papel de dar o direcionamento, de falar o que deve ser feito, o que não. Legal que você tocou num ponto de rotina, né? As pessoas, elas precisam realmente criar hábitos ali para seguirem o processo. Porque para você se perder no meio do caminho com tanta informação, é tentador. Às vezes você fala, não tem que ir por aqui, não, mas deixa eu seguir esse por aqui, que é o meu script, é o que eu tenho que fazer. E até no meu dia a dia, né, eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre o equilíbrio, né, dos dados com a intuição. E intuição também vem muito de experiência, né, que a gente tem, né? Então, tem horas que se eu tenho eu tenho que mostrar um resultado, aí eu tenho um dado ali para eu justificar uma nova ação. Isso aqui falando de eventos, por exemplo, que eu lidero. E eu penso, poxa, esse evento ele não foi muito legal, mas a minha intuição, ela diz que eu preciso estar lá. Então, tem muita coisa que também vão um pouco além dos dados, né? E experiência, e eu queria que vocês compartilhassem como que vocês já se sentiram baseado nessa intuição e nessa experiência. O que vocês podem trazer para a gente aqui de casos que aconteceu, de vocês terem que ir até na contramão um pouco para acreditar, e também queria saber se deu certo, se não deu. Posso começar com essa? Pode, claro. Eu acho que você falou muito bem, né? A intuição é a experiência. Sim. Né? E quando a gente vai para trade ou para inteligência comercial, nós não temos a experiência que o cara tem no campo. Exato. A gente está dentro do escritório, né? Nós estamos dentro do escritório. Né? Então, assim, temos a experiência do escritório, que é importante. Não podemos... que eles não têm. Eles não têm. Então, é assim, a intuição, para mim, eu acho que o uso dos dados balanceado com a intuição tá no equilíbrio de você ler o dado, utilizar a sua experiência e ouvir, de novo, né? Ouvir as pessoas. Exato. A experiência das pessoas, né? Logicamente, às vezes, você tem um dado que não bate com aquela experiência. E aí, então, a gente tem que mergulhar um pouquinho mais naquilo e investigar um pouquinho mais. Então, acho que o principal desafio, às vezes, a gente com os dados e a intuição é isso, né? A gente precisa ouvir a intuição das pessoas, cada um dentro do teu escopo, porque às vezes a gente pula, né? Ou seja na correria no dia a dia, seja na correria para uma tomada de decisão, a gente ali vai... Não, então eu vou na minha intuição, mas peraí, tem um outro cara que tem uma outra vivência, que tem uma outra experiência que vai trazer ali pontos qualitativos importantes. Então a gente tem que tomar sempre esse cuidado. E a gente, como liderança, é fazer o nosso time também agir dessa forma, né? E a gente também cobra as coisas com curto prazo, né? Então, mas a gente sempre fala, cara, dá uma ligada, vamos conversar, chama o cara para conversar, vai para campo, cada vez mais a agenda, o time do escritório ter uma agenda de campo para fortalecer essa intuição, né? Em conjunto com esse time comercial. Então, acho que é extremamente importante. Você pediu um exemplo, mas esse eu vou deixar mais para ali. Mas assim,
no meu dia a dia, dados e intuição e ouvir as pessoas. Eu não tomo nenhuma decisão sem ouvir o time comercial. Sempre tô ligando para um vendedor, sempre tô ligando para um gerente, sempre tô falando com alguém. Checando aquela intuição, né, de alguma forma. Isso, exato. Eu acho que o dado é importante até para o contraponto, né, porque naturalmente o time comercial, pela vivência e pelo dia a dia deles, eles tendem a direcionar um pouco mais para a intuição, né? Olha de só. mostrar naturalmente, porque ele tá ali naquele dia a dia já frenético, já conhece muito, já atende muito tempo aquele cliente, conhece o nome, sobrenome, né, de todo mundo que trabalha ali. Então, naturalmente, ele tende a trazer mais a intuição, né, para cima, assim. E, claro, alguns perfis menos, outros mais, né? Depende do quanto analítico é esse time ali na rua, essa pessoa ali na rua. Mas a gente sempre coloca o contraponto com o dado. Tá, mas o dado não está mostrando exatamente isso. Mas aqui a gente está vendo uma tendência nesse sentido. Então, acho que a gente, né, equilibrar esses dois universos e estar no campo, né? Daí, aquilo que você comentou, acho que é essencial. A gente gera até um relacionamento, uma confiança. Não, ela tá falando isso, mas ela estava comigo na semana passada, ela já vivenciou isso de alguma forma, né? Ela fala com um pouco de propriedade, porque ela está no escritório, mas ela vivencia também um pouco desse meu dia a dia, ela nos escuta, né? Então é muito importante ter sempre esse contraponto junto com o time, ouvir, a gente está pensando caminhar para esse sentido. Faz sentido na sua região, na sua realidade, no seu cliente, porque a gente dividir, trabalha né? num país multicultural, com regiões muito distintas, com realidades muito distintas, e a gente tende a padronizar aqui, né? De alguma forma, achar que aquilo é importante e é igual para todo mundo, e não é. Então, a gente vai contrapondo, e acho que é bem, bem relevante isso. E sempre com parceria, né? Porque não é todo mundo que tem... Eu não tenho agenda para ir para campo toda semana, ali também. Então, assim, nossa, nesse cliente quem vai? Nessa agenda quem vai? E esse trabalho de parceria, seja com o trade canal, com o trade categoria, seja com marketing, seja com o time de... Esse trabalho em parceria também com todas as áreas, ele é importante. Porque não tem como todo mundo ter uma agenda completa para ter essa vivência de campo e tudo mais. Exato. Vocês têm ido muito para campo? Ultimamente? Menos do que nós gostaríamos. Né? Mas Eu tento me agendar... reservar minha agenda, bloquear minha agenda para estar no campo, pelo menos. Faz tempo que eu não vou muito para aquela região, para acompanhar aquele gestor. Acho que é bem eu tenho construído essa agenda. Eu acho que ainda o escritório, as demandas ainda consomem um pouco, mas eu tenho priorizado essa agenda também. Agora em trade, né, como inteligência comercial, talvez um pouco menos, e deveria ter feito mais. Agora como trade, priorizando cada vez mais. Mas o time ali, o time dela, a gente zela muito por isso, né? Sim. A gente zela muito por isso, para esse cara estar em campo, para esse cara às vezes estar num treinamento no distribuidor e tudo mais. Então é extremamente importante. E para o fortalecimento das equipes, o que vocês podem trazer, assim, como que os dados fortalecem o time de vocês, a equipe? Tem muito isso que vocês já comentaram comigo sobre a intuição, então vocês têm aquela escuta ativa, a troca com eles. Mas no fortalecimento, como que vocês podem trazer aqui para a gente desse ponto? Acho que aqui do time comercial, especificamente, ou até do nosso time de trade, ele ir preparado para qualquer agenda com esse cliente. Né? Hoje, ele tem acesso à informação. Antes dependia, né? Pelo amor de Deus, me manda, né? Me manda o dado, me manda a informação. Hoje não, ele está preparado para discutir, para direcionar, para ele propor, né? Então, acho que isso empodera, né, o nosso time, o trade, tanto o trade como o comercial, porque ele chega pronto para discutir e, claro, né, na nossa rotina, colocar isso também para o vendedor, para o nosso time, de alguma forma, estar preparado. Ele olha antes, se prepara antes, vai preparado para essa agenda, pensa já em planos A, B e C para trazer para ele. Então, acho que isso empodera, de alguma forma, o nosso time para chegar e conversar com o nosso cliente. Eles, o time, assim, de rua, os vendedores, assim, eles têm interesse em eles acessarem ou eles têm mais interesse em vocês darem essa munição para eles? Acho que os dois, né? Os dois. E a gente tem também todos os perfis, né? Acho que a gente tem buscado preparar esse time para eles estarem mais
vamos dizer assim, com um relacionamento melhor com os dados, com as informações, que ele tenha esse autoconhecimento, né, de entrar na ferramenta, de conhecer o que está disponível ali para ele. A gente vem batendo muito nessa tecla com treinamento, né, puxando. Eles pedem treinamento. Sim, eles pedem treinamento. Eles têm interesse, né, de evoluir nesse sentido, mas a gente tem que estar sempre lembrando, esse dado está lá na ferramenta, é só filtrar aqui, acolá, tem a informação. Então, é um trabalho constante que a gente também tem que fazer e mostrando para eles, o caminho está aqui, tá fácil, tá na sua mão, tá no seu celular, tá no seu computador, você pode estar com a informação ao momento que você quiser, de uma forma online, né? Total. E para eficiência operacional, né? Como que vocês enxergam, assim, como que os dados colaboraram para toda a eficiência operacional aí da Cargill, de vocês ali no canal indireto, principalmente? Eu acho que acesso à informação, ele direciona tudo, né? E quando a gente vai com esse dado externo, né? Aonde está o ponto de venda e tudo mais, ele ajuda realmente a gente a tomar decisões mais assertivas, né? No momento em que eu tomo decisões mais assertivas, eu sou mais eficiente, né? Além dessa questão de pessoas e de time que eu comentei agora, com as estruturas cada vez mais enxutas, essa pessoa tem o dado, fica mais fácil ali, porque o time de vendas também tem o dado, fica mais fácil ali essa discussão, a eficiência, para a gente tomar a decisão e já sair, bora pra rua. Bora vender, bora tomar aquela ação, bora mudar aquele volume que não vem, entendeu? Então, eu acho que as informações dão essa velocidade pra gente fazer isso e no nível de detalhe que a gente quiser. E, logicamente, para um problema A, talvez eu não precise para tanto detalhe, porque senão também eu não estou investindo meu tempo corretamente. Mas num problema B, talvez eu tenha que ir num nível de detalhe ainda maior. E tá lá o dado. Tá lá o dado para eu tomar a decisão de forma mais eficiente. Eu concordo exatamente isso. E acho que checar, né? Acho que até um ponto a gente vai com o dado, com a informação, com o Excel, né? E com os painéis que a gente tem disponível. E depois é checar com o time, né? Fazer esse check, chegar nesse ponto comum, ouvir o que a concorrência está fazendo, ouvir a experiência do cliente, do nosso time também, que está na rua, que está ali no dia a dia sentindo. Porque ali, muitas vezes, também eles nos dão insights que, muitas vezes, o dado não consegue trazer 100%, né? E o dado é mais frio, de alguma forma. Como você coloca informação mais qualitativa dentro daquele dado, né? Acho que isso é bem importante também. Exato. Eu queria saber também um pouquinho de vocês, o que vocês veem como tendências, o que vocês enxergam ali para o futuro, né, dessa gestão do canal indireto, né? Muito se fala em IA, inteligência artificial, que chegou com tudo já, mas a parte disso, né, o que vocês veem como tendência para essa gestão aí, especificamente do canal indireto? Eu acho que essa inteligência vai nos ajudar a direcionar, né, o dia a dia, aquilo que a gente comentou, né, na rotina do nosso time, do nosso vendedor, o que ele tem que fazer primeiro? Eu acho que essa inteligência já vai trazer isso mais mastigado, né? Então ele vai acordar, vai alguém falar ali com ele, vai falar, faça isso, priorize isso, apoie nesse sentido. Aqui a gente vê que tem uma tendência de queda, algo que a gente não tinha visto, né, no mês passado, ou até o dia tal desse mês, a gente já tinha um volume X, ou a gente já tinha um número de pontos de venda positivado X, e a gente vê que esse mês não, o que está acontecendo? Acho que isso, trazer essa tradução muitas vezes, e ele, né, saber medir isso, acho que vai facilitar, com certeza, o dia a dia. Eu acho que eu falaria um pouco isso que a Ali está falando, eu utilizaria a palavra insights, porque eu acho assim, o time comercial, ele está também cada vez com menos tempo. Ele tem uma dinâmica de um trânsito, né, de um trajeto, de um deslocamento que a gente não tem tanto. Ele tem também, quando ele chega no cliente, ele tem são vários clientes para o comprador atender, né? Ele tem que ser assertivo, ele tem né? Ele tem que ser assertivo, ele não tem todo esse tempo, né? Então, eu acho que o futuro são mais os insights. Então, assim, esse cara vai receber pronto, assim, ó, é isso aqui, é essa categoria que está mais atrasada, é esse cliente, ou é aqui que você tem oportunidade. A gente fala muito
há alguns anos, né, sobre pedido sugerido, Sim. né? De novo, sem tirar o papel do humano, né? Então, a gente tem sempre aquele medo também, né, de um chatbot, dessa troca de máquina por humano. Mas acho que não, né? Eu não acredito nesse movimento. Acho que o relacionamento, ele tá ali. Mas esse insight, para esse vendedor conseguir ver, ter muito fácil todas as oportunidades na mão dele para chegar no cliente e tirar o pedido. Exato. Muita mudança de rota aí no meio do caminho? Vocês encaram no dia a dia? Campanha de incentivo, por exemplo. Bastante. Qual frequência, né? O tempo todo. Mas assim, por exemplo, campanha de incentivo. Estipularam meta, desenharam o plano. Vocês têm que contar com o vendedor lá na ponta também. Tem que contar com a parceria ali no varejo. Já tiveram que mudar muito a rota? Posso, Li, Pode, começar com claro. essa? Eu acho que assim, eu sou uma pessoa, que eu te falei um pouquinho lá, que eu comecei em fábrica de produção. Então, eu já tenho um perfil muito de planejamento, né? Então, quando a gente define uma campanha, desenha um programa, Um e tudo, cronograma, um cronograma, tudo bonitinho. Cara, a gente faz isso com bastante cuidado. Eu imagino. Para evitar essas mudanças de rota no caminho. Porque também, para esse vendedor que está na rua, você mudar a rota pro cara, Eu imagino. né? Então, o que a gente costuma fazer, né? Tentar mudar a rota quando tem necessidade de fazer isso a cada quarter. Porque esse cara ele já tem todas as ferramentas para bater aquela meta, fazer naquele trimestre, naquele quarter, né? Aí eu tenho uma mudança de rota e aí vem o nosso papel do escritório. Seja o marketing, seja algum desafio de resultado. Olha, não está dando resultado aqui, precisamos mudar a rota, precisamos fazer alguma coisa. A gente consegue fazer isso para o próximo quarter e começar um quarter. E aí a gente vai fazer. Isso minimiza. Isso é uma estratégia que a gente usa bastante. Legal. Ela tem dado certo, não 100%. Logicamente que precisa sim ter a mudança de rota ali no meio do caminho. Mas diminuiu muito desde que a gente começou a se planejar por quarter, ir no nível de detalhe que precisa e priorizar. Cara, se for para fazer o mundo, não dá. Então, o que é prioridade para esse quarter, para o próximo quarter? E no detalhe que a gente puder de informação, porque tem dado, eu vou te falar, tem dado. Vamos no detalhe do dado para desgastar qualquer ponto que possa ser mudança no meio do caminho. Exato. Entendeu? E aí tem fluído bem, né? Tem fluído super bem. E a gente, que de alguma forma está nessa linha de frente mais intensa com o comercial, né? Tanto o trade como o time de inteligência, enfim. A gente também tem sido o guardião desse processo, né, Deia? Para realmente... Agora é o momento deles venderem, gente. O time tem que vender, né? É o papel principal dele. Não adianta, mesmo em reuniões, né? Evita dentro de um período do mês, marcar reunião, marcar treinamento, interromper o dia a dia desse vendedor. Então, a Deia é chefona nesse sentido aí de fazer o negócio acontecer, né? De cumprir esse papel. E tem sido muito relevante, porque o time ele consegue, de alguma forma, ter aquele período mais tranquilo, entre aspas, para se dedicar à venda, para se dedicar à meta que ele tem que bater, o objetivo que ele tem que fazer. E aí, em outros momentos eu vou falar com ele, em outros momentos eu vou trazer um direcional diferente, mas, né, vamos tentar cumprir aquilo, dentro do possível, dentro, claro, né, da rota ideal, mas isso tem sido muito, muito interessante. E nós, do time de escritório, a gente só tem que ter resiliência para isso, né? Porque vai sempre ter uma demanda. Segura, né? Obrigada. É isso. Resiliência, segura. É o nosso papel de liderança dentro do escritório. Segurar, gerenciar e sempre olhando o resultado, né? Tem jeito. Vai impactar o resultado, a gente vai fazer acontecer sim. Mas o que é possível a gente fazer essa governança aí, a gente faz. E para lançamento de produto? Lancei uma nova, não digo uma nova categoria, mas um novo sabor, uma nova gramatura. Como que vocês fazem essas estratégias lá dentro? Nos últimos anos, a Caju fez bastante lançamento. Né? Fez bastante. A gente tem visto bastante coisa aí no mercado. Bastante, né? Então, tivemos muitos aprendizados nesse caminho. Né? O que eu posso destacar para você nessa jornada, eu acho que é o trabalho em equipe. E aí com todas as áreas, desde o marketing, que vem com, né, que tem todos os estudos de consumidor, fala muito com a gente com o comercial para entender também se faz sentido, até o trade, até a área de produção. A gente é muito próximo com planning, por exemplo, pricing,
financeiro para fazer todos os cálculos direitinho, o time de faturamento, o time de customer. Então, assim, acho que o que eu destacaria nesse ponto de inovação e de lançamento, usar os dados, logicamente, para a gente ter uma decisão e direcionar as coisas de forma bem assertiva e trabalhar em equipe com toda a companhia. Eu acho que aí a gente faz um gol de placa. Exatamente. E a gente tem, né, todas as reuniões de ciclos também que a gente fala, né? A gente tem um D90 que a gente fala, D60 e a nossa reunião estratégica mensal. E então a gente vai também cumprindo o papel de informar, de trazer o conteúdo, de direcionar onde a gente quer com cada lançamento, com cada marca foco que a gente quer dar ali naquele período. E tendo esses alinhamentos, ouvindo o time comercial, entendendo se tem, né, alguma concorrência que já se antecipou, trouxe algum item naquele sentido. Então, acho que essa governança tem funcionado bem. E, meninas, agora, que conselhos vocês dariam aí, pela posição de liderança que vocês têm hoje, para outras mulheres que estão acompanhando aqui esse episódio, para chegarem até, né, que almejam essa posição de liderança, para chegarem até aqui? A gente sabe que é uma jornada que, bom, a gente não é fácil, ninguém chega ali da noite para o dia. Como eu comentei com vocês, a gente vem de uma geração ali que a gente já passou por muitas coisas, né? Eu tenho 30 anos aí de trajetória, né, profissional, e já passei por muitos percalços, por muitos desafios também para chegar. Como mulher, principalmente, eu acho que os desafios, para mim, eles foram maiores por eu ser mulher. Mas a gente chega lá. Então, que conselho que vocês poderiam dar, né? Seja de estudo, seja de postura, ou de motivação, né? Que é importante também. Vamos começar, então. Eu acho que, assim, as empresas também estão caminhando, a gente fala, né, pela Cargill especificamente, ela de alguma forma apoia o crescimento da mulher lá dentro, né? Essa equidade, ela estimula, ela de alguma forma tem programas relacionados, acho que as empresas estão de alguma forma se direcionando para isso. Então, acho que a mulher que entra hoje no mercado de trabalho tem as dificuldades ainda, mas, né, acho que outras já tiveram alguns percalços antes para ela chegar até aqui. E acho que é postura dentro, né, de confiança, uma postura de confiança, entender que ali você não é menor, você tem a sua voz ativa, como, né, você mostra isso, ter essa autoconfiança, acho que é bem importante. E dar abraçadas, né? Acho que não tem que ter medo do futuro, não tem que ter medo do desconhecido. A gente tem capacidade plena, tanto quanto, para chegar em cargos de liderança e continuar evoluindo na carreira. Acho que é isso. A sua pergunta ela foi bem específica, né? Você pediu para as mulheres, né? Então, eu vou te responder para as mulheres. Mas todo mundo tem, né? Uma liçãozinha de casa nesse caminho, né? Mas, bom, assim, eu acho que a gente está no caminho. Eu acho que a geração que tem hoje, né? Essa geração, ela ainda vai ter alguns obstáculos. Eu acho que essa geração está preparando para a próxima ficar um pouco mais tranquila em relação a isso. Então, eu acho que nós somos seres humanos. Então, seja homem, seja mulher, tá tudo na nossa cabeça, tá tudo no nosso cérebro, não tem jeito. Então, se você vai para uma reunião, seja um homem ou seja uma mulher, estuda aquilo no detalhe. Saiba do que você vai falar. Se prepare. Se né? prepare para aquilo. Se você se preparar para aquilo, você já está aí com 70% do caminho andado, 80% do caminho andado. Os outros 20%, aí a gente vai para a questão da postura, de às vezes uma pessoa não deixar você falar e você saber um jeito de você conseguir contornar essa situação e conseguir se posicionar, porque você estudou para aquilo. Então, no momento que você estudou para aquilo, se preparou com aquilo, você já está com 80% do caminho porque você está segura. A coragem vem, né? Com certeza. A coragem vindo, você então vai aprender a se posicionar. Agora, se você não está preparada para aquilo, teu cérebro vai te pegar aquela pecinha, você vai ficar com aquele friozinho na barriga, você vai ficar com aquele medo. O medo de você já não estar preparada para você se posicionar, aí pronto. Né? Você já não vai se posicionar. Então, eu acho que
cara, é estudar. É ter certeza daquele assunto que você vai falar. E ter certeza daquele assunto que você vai falar conversando com outras pessoas também, né? Aquele ponto de você ouvir. Às vezes, só a tua experiência, só a tua intuição, você vai ser pega pela tangente ali em algum momento. Alguém vai colocar uma coisa, algum ponto, porque você só tá pelo teu olhar. Estudar significa você olhar pelo teu olhar e pelo olhar daquela área que você está representando. A gente, como trade, representa a área comercial. Sim. Né? Então, quando a gente está numa reunião, a gente tenta, né, se preparar com o nosso olhar, com o cara de vendas para trazer os pontos. E aí, os outros 20%, uns 20%, 30%, é realmente você encarar de frente, né, aquela pessoa que às vezes não está te deixando falar, e ler o ambiente. Às vezes não é aquele momento que você vai conseguir se posicionar mesmo. Mas você já aprendeu com aquilo e no próximo momento, numa próxima reunião, você vai saber um pouquinho mais, né? Então, cara, estudar e ler o ambiente para que na próxima você consiga dar esse passo, é isso. Com muita tranquilidade. Eu acho que desafios existem, dificuldades existem, obstáculos existem, mas de pouquinho a pouquinho você chega lá. Sem medo, coragem. É isso. É postura também, é coragem. Vai em frente, vai com tudo que vai dar certo. Pensamento positivo também sempre é importante, né? E muito isso que vocês falaram, né? A gente tem que saber o momento. Às vezes não é o momento mesmo, nem para nós, nem para ninguém. Mas tentar achar ali, né? Eu acho que a gente, né, como mulher, a gente tem muito esse sentido mais aguçado, né? De você saber que hora, você esperar, você escutar. Exato. E saber o momento de você entrar, né? E eu sei que passou rápido. E é assim todo episódio. Mas a gente chegou no final. Mas foi gostoso. Foi muito legal essa troca, esse bate-papo. Foi muito rico. Mais uma vez, Pra mim, assim, me inspirou e eu tenho certeza que vai inspirar a nossa audiência também. Agradeço demais o tempo que vocês dedicaram. A gente sabe como é difícil hoje em dia. Então, foi muito importante. Eu vou deixar um espacinho para vocês fazerem as considerações finais pra gente encerrar. Cara, fiquei super feliz quando vocês chamaram a gente para falar, principalmente, né, sobre liderança feminina, que eu acho que é um desses passos para a gente fazer esse caminho que a gente acabou de falar, né? Falar mais sobre o assunto. E chamar a gente nessa duplinha. Né? Foi muito bacana. Eu acho muito bacana porque uma puxa a outra, né? Tem um movimento até sobre isso e tal, a gente se ajudar. Então, assim, eu acho que obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa vivência, para inspirar essas outras pessoas. E tô 100% à disposição para a gente conversar mais. Tem o nosso LinkedIn aí para a gente bater um papo, quem quiser entrar em contato, e a gente se ajudar. Sim, qual que é o seu LinkedIn? Vamos deixar aí. Andréia Marinho. Boa. E o meu é Lígia, né? Lígia Freitas Marques, tá? Acho que é o meu segundo sobrenome também. E obrigada mais uma vez pela oportunidade. Como a Déia falou, acho que é importante, né, a gente fomentar esse tipo de discussão, trazer a pauta, tornar, né, algo claro para todo mundo, transparente, né, e acho que a gente ir fortalecendo uma outra, a gente se ajudar dentro, né, do nosso papel aqui de liderança, dos papéis, né, que a gente tem dentro da sociedade, seja dentro da empresa, seja fora dele, e conta conosco. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, meninas. E a gente chega ao fim, então, de mais um M-Trix Talks. E se você gostou desse episódio, não deixe de seguir os canais da M-Trix no YouTube, Spotify e Amazon Music. Obrigada e até o próximo. Olá, pessoal. Para você que está assistindo o nosso podcast, gostaria de me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Fernando Figueiredo, eu sou diretor de desenvolvimento de negócios aqui da M-Trix. E para quem quiser saber mais sobre a nossa empresa e acompanhar os nossos conteúdos, procura por www.mtrix.com.br.